Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora o Sempre Juntos. Gente, o tema de hoje é relacionamentos abusivos. Exatamente isso. E nós vamos conversar com o nosso reverendo Tiago Henrique para falar desse tema, gente. E eu quero fazer uma leitura para você que a linguagem pecaminosa pode assumir a forma de destruição, como diz em Efésios 4:29. Não saia da tua boca nenhuma palavra prejudicial, uma palavra suja, uma palavra podre que faria estragos. É exatamente isso. E no início do capítulo de Efésios 4, fala também sobre a mentira e o engano. Exatamente isso, em que a Bíblia diz para deixarmos de lado a falsidade e irmos com a verdade. Se enganado e enganado é certamente uma forma de fala que magoa. Palavras iradas e amargas são mencionadas nas Escrituras, gente. Em Efésios 4:31 diz que toda amargura e ira e raiva e clamor e calúnia sejam afastadas de vocês, junto com toda malícia. Paulo, ao escrever esse texto, né, ele pegou o seu dicionário e pegou todos os sinônimos, né, que havia lá para falar das palavras de iradas, de amargura, e ele colocou. E ele procura a raiva, gente, e escreve daquele jeitinho que para que nós não tenhamos enganos ou dúvidas. E é isso que nós vamos falar hoje. Como que a fala, como que as nossas atitudes e os comportamentos que estão ligados à nossa ira, à nossa raiva, pode nos influenciar. Então, mas antes de falar com o pastor Tiago, eu quero falar sobre o nosso, falar da nossa parceria IPPTV, que é um convite para você ser um parceiro IPPTV, exatamente. Você pode ser um parceiro aqui da nossa TV missionária, nosso canal aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você pode contribuir para a manutenção desse projeto missionário com o valor de R$ 30,10 por mês. E aí você vai colaborar para que esse projeto continue, edificando e levando a palavra do Senhor a todos os cantos. Então, vamos agora para o nosso bate-papo. Vou conversar agora com o nosso reverendo, que está aqui, já aguardando, sentadinho. Boa tarde, pastor Tiago. Boa tarde, Tainá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a você também que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Muito bom. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos abusivos, Isso, né? exatamente. Nós já havíamos divulgado nos programas anteriores que hoje seria o dia de falarmos desse relacionamento, desse tipo de relação tão difícil, né, pastor? E a primeira pergunta, acho que todo mundo quer saber, qual que é a raiz de um relacionamento abusivo? Porque a gente escuta muitas vezes, a própria psicologia trabalha que às vezes é o temperamento da pessoa, é um trauma que essa pessoa teve lá no passado, ou até mesmo a situação que foi gerada, e aí entra a culpa, todo mundo pega uma parcela de culpa pela a pessoa ser agressiva, ou esse tipo de relacionamento se desenvolver. Mas também tem a questão do coração, do pecado ali, do nosso coração. Como que a gente entende, pastor? Fala pra gente um pouquinho. Sim. Nos explique. Bom, primeiro, Tainá, eu acho que é interessante a gente ressaltar o fato da necessidade de falar desse assunto num contexto cristão, Hoje, às vezes, pouco é falado porque as pessoas não sabem efetivamente identificar o que é um relacionamento abusivo, E quando a gente fala relacionamento abusivo, nós não só estamos dizendo numa questão de sexualidade, mas estamos dizendo em várias questões. Então, tem abuso emocional, enfim, tem várias categorias aí. E é interessante falar disso até para quebrar esse tabu, e às vezes muitas pessoas vivem dentro de um relacionamento abusivo, mas tentam buscar sinais e significados, de dizer, não, mas dá para aguentar, estou orando, vai mudar, enfim. E claro que nós devemos entender isso a partir das Escrituras, mas também falar disso, dando sinais, dando instrução bíblica, isso é muito importante, porque existem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas lidando com esse tipo de situação. Quando nós falamos sobre por que existem, qual é a raiz dos relacionamentos abusivos, é claro que a partir do momento em que a palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis capítulo 4, que Adão e Eva, eles pecam, e aí então o relacionamento deles, tanto com Deus quanto um com o outro, se tornam um sentido de pecado, quer dizer, eles começam a se relacionar de uma forma equivocada agora. Então, a raiz primária dos relacionamentos abusivos é exatamente essa quebra da forma como o ser humano enxerga outro ser humano, como um homem enxerga um outro homem, quando esse ser humano então tem
as suas experiências na vida, enfim. Só que a raiz, Tainá, ela é exatamente com relação ao pecado. É claro que a vida pode trazer uma influência. Inclusive tem um livro muito bom chamado A Dinâmica do Coração na Vida Diária, do Jeremy Pierre, e ele fala sobre a influência passiva e ativa que nós recebemos na nossa vida. Quer dizer, estamos convivendo, a forma como somos criados e tal. Só que é muito importante entender que o Jeremy Pierre, as escrituras também colocam que esse tipo, né, de influência que nós recebemos na nossa vida, enquanto crianças, jovens, adolescentes, enfim, não é determinante para moldar a forma que nós vivemos hoje. Quer dizer, nós temos escolhas que podemos fazer dentro daquilo que nós recebemos. Agora, é claro, existe influência quando você vai avaliando os casos, você vai avaliando esses relacionamentos abusivos, você vai percebendo sobre a ideia de domínio. Então, é uma identidade equivocada de como a pessoa se enxerga, né, de como ela se coloca, de qual merecimento que ela entende que tem com relação à vida do outro, né, e até de significado de vida. Então, aquela outra pessoa, ela é tão importante para ela que de forma abusiva ela tenta dominar aquela pessoa para não perder aquele relacionamento. E tem vários tipos de naturezas desse tipo de relacionamento. Mas, biblicamente, hoje nós temos a ideia, mas porque o cara é doente, ou porque a mulher é doente. Não, a raiz primária disso é o pecado. É o coração daquela pessoa que aprende comportamentos, que tem uma questão equivocada a respeito do próprio coração, da própria vida de outra, e é um relacionamento quebrado desde Gênesis capítulo 4. Então, a raiz principal é exatamente o próprio coração. Nós temos, né, nas Escrituras, por exemplo, Aminon e Tamar, né, que são filhos de Davi, que acontece um relacionamento abusivo ali, né, até mesmo um tipo não, mas um abuso sexual. Ela é violentada. E é interessante que ele fala que ele está triste demais, que ele gostaria, que ao tanto, quer dizer, ele expressa ali questões até psicossomáticas, né, de ficar triste e tal, e também com questões sentimentais, simplesmente para ter o que ele gostaria. E quando ele tem, né, quando ele abusa da sua irmã, ele simplesmente a rejeita, né? Então, é interessante a gente pensar na natureza de como que o homem se enxerga e o seu desejo está no centro, né? Ele quer que a outra pessoa seja como ele acha que deve ser, ou ele coloca aquela pessoa como alvo da sua alegria, mas de uma forma completamente equivocada, ele então subjuga aquela pessoa a um tipo de vida, a um relacionamento abusivo. Muito interessante e bem colocado o exemplo dos filhos, né, do rei Davi. Foi um caso citado na Bíblia também, né, e teve consequências terríveis, né? Sim, exato. E também Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 4, do 1 ao 5, fala, é uma pergunta, de onde saem as guerras, né? Senão do vosso coração, dos vossos desejos carnais. Então, o meu relacionamento com as pessoas foram quebrados, isso a nível universal, né? E, obviamente, num nível talvez maior, com pessoas que lidam, né, com os seus pecados e nesse sentido, querer abusar, né, de outra pessoa no sentido emocional e outros aspectos. Olha, bem colocado. Pastor, temos dados chocantes da Organização Mundial de Saúde de Mulheres, né? São dados, e é até uma questão que nós até alinhamos de não tentar trazer, porque hoje se a pessoa pega no Google e faz uma pesquisa sobre abusos, relações abusivas, tudo, você vai lá ver altos índices, né, que a organização, ela tem esses dados, eles atualizam, né? E uma das coisas é que diz que aumentou muito com a pandemia, porque relacionamentos no lar, às vezes muito tempo em casa, e então o caso realmente, segundo a estatística, aumentou. E aí vem aquela pergunta assim, acho que todo mundo já fez essa pergunta, quem está de fora normalmente costuma fazer essa pergunta, né? Se o abuso é realmente tão ruim, né? Como que os ajudantes e as vítimas não conseguem enxergar, sabe? Muitas vezes vai fazendo vista grossa, vai deixando passar, não tem noção real do problema, né? E se realmente for o abuso, não seria mais óbvio? Por que essa dificuldade de identificar, e de tentar resolver isso, ou de quem está próximo, né, de querer ajudar? Que situação que é essa que é gerada ali, pastor? Existem várias situações e vários contextos de pessoas que estão sendo abusadas. Algumas delas nem sabem que aquilo é efetivamente um tipo de abuso. E às vezes até no casamento, né, um abuso emocional um com o outro, né? Quer dizer, olha, se você não fizer isso, eu não vou te amar, ou eu só sei que você me ama se você fizer isso daqui. Então existem hoje, né, não só o abuso de um nível muito, né, digamos assim, exagerado nessa situação,
mas existem sinais. Então, existem vários motivos porque as pessoas não procuram, né? E um deles, por exemplo, falando principalmente no meio cristão, é a vergonha. Acho que não só, mas também a vergonha, né? Então, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que estão lidando com relacionamentos, né, abusivos, enfim, e o incentivo, né, até mesmo de você sair desse relacionamento, de você entender. Então, às vezes, envolve essa questão da vergonha, né? Eu vou me expor a isso. A ideia de fracasso. Eu fracassei. Eu fracassei no casamento, eu fracassei no relacionamento. Então, o sentimento de culpa também, porque uma das coisas que até nós tem no artigo é os opressores, ou aqueles que praticam abuso, eles sempre usam palavras para culpar as vítimas. Exatamente. Então a ideia é, olha, no final você é a culpada dessa situação, né? E isso é interessante, né? Por exemplo, numa briga de um casal, às vezes só um sempre erra, e o outro sempre é o certo ali, né? Então, às vezes, no final da avaliação é verdade, você estava... Porque eu queria o seu bem. Né? Porque eu queria... E ainda tem uma justificativa, né? Eu quero o melhor para você, eu quero fazer... Então, nós vemos nesse aspecto que muitas pessoas têm dificuldades porque elas têm o sentimento de culpa, né? E o outro se aproveita desse sentimento exatamente para prendê-la nessa situação, né? Então, nós temos, por exemplo, o mesmo caso de Aminon e Tamar, quando ela sai dali, ela vai chorar, ela tem aquele sentimento, tanto que ela fala assim, não é o costume do nosso povo, peça ao meu pai, né, eu peço que ele me dará em casamento. Então, existe ali, né, a ideia de que não, tanto de tomar aquela pessoa, né, usando, no caso ali, a força, enfim, mas emocionalmente de colocar aquela pessoa como culpada sempre. E isso é interessante, né, no nível de percepção, assim, como é fácil essa transferência de culpa, né? Uhum. Nós temos, no Jardim do Éden, né, quando Deus chega e diz assim, olha, você comeu da árvore, pergunta para Adão, que eu disse para você não comer, o que Adão diz? Ele fala assim, não, foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a culpa. A culpa, tá vendo? É dela, ela que é culpada. Então, é comum, pecaminosamente, nós transferirmos a culpa e as pessoas ficarem pensando, mas que tipo de culpa que eu tenho nisso? Então, muitas pessoas não falam porque elas se sentem culpadas e às vezes também não há um espaço, né, necessariamente correto ou aberto ou de segurança para que essa pessoa possa compartilhar. Um segundo motivo é que os opressores, eles usam palavras para atacar e acusar. E é interessante isso, como nós vemos nos salmistas, aqueles que oprimiam o povo de Deus, aqueles que oprimiam, né, o servo de Deus, sempre usando palavras de opressão. Nós temos o caso de Sambalate, Tobias e Neemias, que eles ficavam oprimindo o povo de Deus com as palavras para que eles não construíssem o muro. Exatamente. Então eles atacam indevidamente, né? Eles criam situações para dizer, olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso daqui. Então eles colocam numa situação. E os opressores usam propositalmente suas palavras para enganar outras pessoas, né? E é interessante que, na maioria das vezes, né, a pessoa que pratica o abuso, ela obviamente não vai se mostrar, né? A gente recebe às vezes casos em que, mas como que isso é possível? Aquela pessoa fez isso, aquela pessoa agiu daquela forma, né? E aí, publicamente, ela sabe dominar a situação, né? Ela sabe propositalmente usar palavras que enganem as pessoas e às vezes a pessoa que está sofrendo abuso, ela não consegue efetivamente falar, não consegue compartilhar, e até mesmo não é perceptível por aqueles que estão fora, porque as pessoas, né, aquele que é o opressor, eles estão de forma proposital, né? O Salmo 51, versículo 21, fala sobre um falar doce, mas que na verdade tem ali o propósito de enganar o coração das pessoas. Então esses são alguns dos motivos, Tainá, que as pessoas não compartilham, né, essa realidade, às vezes por desconhecimento, às vezes por aquela esperança de, não, mas vai mudar, e nunca muda, né, obviamente. E aí, então, se tem essas e tantas outras situações. Exatamente. Pastor, eu quero ler alguns comentários. Claro. Aqui, o Fal Carvalho ele perguntou assim, é possível o relacionamento ser abusivo e a vítima não se dar conta disso por ser manipulada? Eu acho que o senhor até respondeu, né, um pouquinho antes, acho que já foi até respondido que pode acontecer.
Pode as pessoas acontecer. não se dar conta, né? Não se dar conta porque pensa assim, mas eu acho que é a personalidade da pessoa, é natural e tudo mais, né? Eu já vi muitas vezes a pessoa fala assim, eu brinco dos italianos, né? Que é a desculpa, italiano, fala alto, tem hábitos de falar assim, as pessoas têm manias de justificar pela personalidade da pessoa, né? A outra que foi assim... A Thaís, ela achou excelente, né, a gente tratar de um assunto tão importante como esse. O Tom, ele colocou, fiquei sabendo de um caso ontem, o cara maltrata e na mesma frase ele diz que a ama. Exatamente. É a ideia de posse, né, o ser humano, ele tem, por causa do pecado do seu coração, ele tem a ideia de eu tenho posse sobre o outro, né, eu conduzo, eu vou fazer aquilo. E é também, obviamente, uma manifestação do egoísmo, né? Ou seja, o relacionamento não é compartilhado, é do jeito que ele entende que tem que ser para agradá-lo numa perspectiva. E também, Tainá, muitas vezes o que move, né? Eu sei que usa muito a palavra amor, e obviamente o amor não é assim, mas também vingança. Porque a ideia de eu vou viver assim, né? E às vezes até vingança assim, do passado, no sentido de eu fui tratado assim, é assim que tem que ser tratado as pessoas, uma visão equivocada. E também a vingança, às vezes, de viver com aquela pessoa e de alguma forma querer maltratá-la por vingança. Então não é, obviamente, amor, né? Nem nesse caso, nem qualquer outro. Exatamente. Mas a ideia é dizer assim, não, agora eu vou tratar você assim. Quer dizer, quer subjugar o outro para de alguma forma ter uma afirmação na sua vida. Então isso são problemas do pecado do coração do homem. Que terrível, né? Muito triste isso. A Kátia colocou, as pessoas procuram, reverendo, Reverenda, a questão é que a maioria dos reverendos só sabe dizer que casamento... ela quis dizer o seguinte, as pessoas procuram ajuda e alguns reverendos dizem que casamento é até que a morte os separe. E mesmo vivendo em situações de extrema dificuldade, né? De violência, de agressão. Então, às vezes a pessoa tem essa questão, eu acho que ela quis dizer isso, a questão do temor. Exatamente. De saber que eu não posso me separar, então eu tenho que me sujeitar até o final da minha vida. Tem essa questão também, né? Tem essa questão. Acho que eu perguntaria assim pro reverendo, que morte? Aqui eu morrer agora quando eu fui chegar até o final, ou você está falando daquela de natural, né? Exatamente. Brincadeiras à parte, mas a grande questão é, né, por exemplo, o princípio do aconselhamento bíblico, né, como que nós tratamos as pessoas quando chegam aqui no centro de aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, se nós sabemos de um caso que envolve abuso, que envolve agressão, o primeiro contato, né, a primeira questão é preservação da vida. Exatamente. Então, nós temos princípios bíblicos. Eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido, eu amo a minha família, eu acredito na família, o princípio bíblico é da família. Eu vou lutar para restaurar a família. A gente vai falar um pouquinho como lidar com abusadores depois. Nós vamos lidar biblicamente, mas... eu não posso simplesmente dizer, volte para sua casa, que eu vou orar por você e viva ali, expondo a pessoa. E não só as mulheres, os homens, né, as mulheres, os jovens, adolescentes, que também vivem muitas vezes sobre uma opressão, um abuso emocional dos seus pais, as crianças. Então, é importante ter esse olhar e preservar a vida daquela pessoa, né? Então, obviamente, tem que ter uma intervenção, né? No caso... às vezes de agressão física, né, violência doméstica, você tem que acionar a justiça, você tem que tomar os passos corretos e até mesmo bíblicos, nós podemos dizer, de preservar aquilo. O Senhor diz lá em Malaquias que ele odeia o divórcio, mas ele também odeia a violência. Exatamente. O mesmo texto diz isso. Então é importante, né, nós entendermos o procedimento, falarmos em nome, né, do Senhor, no sentido da sua palavra, da família, de preservação, de cuidado, mas também ter um suporte maior para que preserve essa vida, para que possamos então ministrar a essas pessoas de uma forma segura e que as ampare no momento de luto, de tristeza, e principalmente porque às vezes a família não dá o apoio devido, não, mas você tem que orar a Deus e esperar, né? Mas ok, devemos orar, devemos esperar, mas devemos ter uma intervenção para que se preserve a vida daquela criança, daquela pessoa. Então, isso é muito importante. Muito bem colocado, pastor. A Leia está pedindo o seu contato, a Leia Silva. Temos o Instagram do pastor, que a gente divulga sempre, até Natália, @thiagohenrique.pr, esse é o meu contato, ou você pode entrar também no site da igreja, ipinheiros.org.br, tem lá, ou no carrossel, ou em serviços, aconselhamento bíblico, e você pode entrar. Então,
entrar lá e fazer o seu cadastro e ter acesso ao centro de aconselhamento bíblico. Então, acho que esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. O Instagram pode postar marca, ou pode, às vezes, é o contato de urgência imediato. Sim, às vezes as pessoas mandam lá, eu encaminho o link, todo esse Mas processo para estar ali no contato conosco, né? Muito bom. E aí, eu vou continuar aqui, mas eu quero só a Thaís... Desculpe de interromper, claro, me perdoe. Pode. Às vezes a pessoa manda no Instagram porque ela é de outro estado e ela pede assim, pastor, me indique um conselheiro aqui que eu quero ser acompanhado. Então isso também, eu consigo passar o link, o site, isso é importante também. Às vezes a pessoa quer fazer presencialmente, mas ela é de um outro estado ou de um outro país. Então nós encaminhamos para conselheiros bíblicos que nós conhecemos para que ajude essa pessoa. Muito bom. Olha, então fica essa dica para você, gente, e guarda, porque o aconselhamento bíblico o nome já diz tudo, né? Vai no caminho certo ali, de acordo com a palavra. Então, eu recomendo. A Thaís, ela deu um testemunho, né? Ela falou, fui casada por 6 anos, não podia ter contato com a minha família, trabalhar, estudar e depois só piorou. Não podia sair mais sozinha e quando eu me dei conta, não tinha mais forças nem autoestima para nada. Foi aos pouquinhos. Sim, é progressivo, né? Qualquer tipo de relacionamento, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, né? Mas quando nós pensamos, até biblicamente, né? O relacionamento abusivo, ele é um crescimento, ele é uma progressividade, né? A pessoa não vai se apresentar naquele momento e dizer, oi, meu nome é fulano, eu sou um opressor, né? Quer namorar comigo? Exatamente. Não, ele vai, né, demonstrando isso aos poucos, e envolvendo, dando ali já alguns sinais, né, que são importantes serem avaliados para um relacionamento, né, ou até mesmo uma crescente nisso. Que inclusive nós vamos falar agora, mas antes eu quero dar um recadinho para você. Olha que já teve até dicas de livro aqui hoje, então eu quero continuar. É isso mesmo, você que está em casa e quer poder adquirir um livro, um material, né, uma literatura bem legal para aprofundar o seu conhecimento no Evangelho. Então nós temos algumas dicas, que é o que? Editora Hebron, né, a sua editora missionária, gente. E ela tem uma campanha que ela fala assim, ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas à sua volta, seja ele um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. Foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar as Bíblias com preços de custo, gente. É uma caixa com 32 Bíblias que ela custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Então essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado, gente, que é propagar a palavra de Deus. Então acesse o site editoraebron.com.br e compre a sua caixa de Bíblia. Editora Hebron, uma editora missionária, é isso aí. Então fica essa dica para você. E claro, até o final aqui, nós não preparamos a dica de leitura, mas o pastor sempre tem um livro ali prontinho para indicar. No final a gente pode até citar alguns livros, talvez, e aí você já pode até acessar a Editora Hebron e já fazer sua pesquisa. Lembrando que todo o valor de compra lá, o lucro, ele é revestido para missões. Então, você, além de adquirir um conhecimento, você vai estar ajudando nos trabalhos missionários da nossa igreja. Pastor, como uma pessoa pode identificar as atitudes de um abusador? Existem, né, algumas características, né? Aqui, qual que é a principal arma de um abusador? O punho ou a palavra? Porque às vezes a gente já imagina uma pessoa agressiva que agrida fisicamente, mas tem muitos aí que tem um vocabulário rico ali, que judia bastante também, né? Quase que a dor é bem semelhante. Tem aquela frase bem comum que as pessoas usam, que é: ele não era nada disso antes de casarmos. Quando eu conheci, ele era outra pessoa. Sim. Como pode ter mudado tanto? Ele ou ela, né? Ele ou ela. A gente fala ele, porque é o comum, mas os dois, né? Os dois. Sim, existem alguns sinais que são importantes nós avaliarmos, né? E você que está no relacionamento, avaliar, principalmente no início. Mas alguns deles que nós colocamos aqui dos artigos são exatamente o primeiro, que fala sobre a intensidade desse relacionamento. Quer dizer, o relacionamento se aprofundou muito rápido, né? E de maneira, assim, teve uma profundidade muito rápida. E a ideia de o outro colocar sobre a vida daquela pessoa, como se dissesse assim, você é a razão da minha vida total, assim, você é o exagero do amor.
é até engraçado falar isso, mas coloca sobre a pessoa uma carga tão grande, né? Bombardeia aquela pessoa com gestos de amor, com presentes, com várias coisas, algo que está além daquilo que 1 Coríntios 13 fala, né? Que o amor, obviamente, ele é benigno, ele é passivo, enfim, ele não... Mas a ideia é que a pessoa exagera nesse cuidado, a pessoa está ali completamente e faz de você a razão da vida dela, né? Ou seja, você não pode ficar doente, você não pode, porque tudo gera isso, e, né, um conflito, um problema, e a pessoa toma, né, a outra como e começa a bombardear. E a ideia, muitas vezes, é talvez não tão clara, mas enquanto for fazendo isso, é colocar-se a ideia de que você deve alguma coisa a ele pela quantidade de amor que você está recebendo por parte dessa pessoa. Então, o primeiro sinal é a intensidade que esse relacionamento está. O segundo sinal é o ciúme, né, que é uma questão também, o texto de Coríntios fala que o amor não arde em ciúmes, né? E o segundo aspecto é, ele fica chateado, né, ou ela, quando você conversa com outras pessoas. Então você não pode conversar, né? Já atendi casos, por exemplo, de ciúmes, que a pessoa não podia falar com os pais, não podia falar, a pessoa tirou a outra do convívio dos pais, porque ela não queria que o marido, nesse caso a mulher, o marido tivesse relacionamento com os pais. Então, esse tipo de ciúme, essa manifestação, ela aparece de forma desnorteada, assim. Às vezes é por uma coisa tão simples, né? Ou seja, sem fundamento, e sempre faz, né? Ele sempre é irracional quanto aos seus relacionamentos de outras pessoas. A ideia é assim, eu sou suficiente para você, você não precisa ter relacionamento com outras pessoas. Já basta, nós dois já tá tudo certo, né? Então a pessoa, eu vou isso, comer um lanche com meus amigos. Não, fica comigo, por que você vai lá? Qual a necessidade? Então o texto bíblico fala que o amor não arde em ciúmes, né? Então a ideia de colocar aquela pessoa com um zelo tão grande que ela não pode se relacionar com outras pessoas. E aí entra naquela questão como a nossa telespectadora colocou, no sentido de deixa a família, deixa emprego, tem que deixar às vezes faculdade, tem que deixar várias coisas, e às vezes até igreja. Então, ela até disse aqui... Fala assim, você não vai à igreja mais, por quê? Porque você não pode estar... já teve casos, por exemplo, né, mesmo com todo o cuidado do aconselhamento, quer dizer, eu sempre faço aconselhamento do casal, sempre os dois tendo consentimento, ou de participar, ou de permitir. Então, assim, quando eu faço aconselhamento com uma mulher, né, com uma esposa, o marido deve saber desse aconselhamento. Isso é importante, e a esposa saber se o marido faz. Nós temos esse processo, né? Mas às vezes há ciúmes um do outro, nesse sentido de saber o que vai compartilhar comigo, que fala assim, não, você não vai fazer mais o aconselhamento. Então, e às vezes não permite nem comigo e nem com qualquer outra pessoa, seja um homem ou seja uma mulher. Olha. Já teve casos de quebra disso, né, nesse sentido, de não permitir que a pessoa compartilhe, né, dizer, ninguém precisa saber da nossa vida. Então isso é um problema de ser evasivo, né, de esconder aquilo, e às vezes não só pelos ciúmes, mas pelo esconder aquilo que... A vergonha. Exatamente. Outra coisa é a manipulação. A pessoa tem o interesse de influenciar nas suas decisões e ações, né, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de gastar. Eu não estou dizendo aqui do zelo cuidadoso, né? O marido pode olhar para a esposa pode dizer, olha, talvez essa roupa não esteja bem por uma questão de decência. Sim, é diferente. Isso eu acho justo. Ou então do gastar, olha, amor, esse mês o nosso orçamento aqui tá... Então é uma vida conjunto de aconselhamento mútuo. Então, ok. Mas a ideia de que você sempre é convencido a fazer coisas que a outra pessoa deseja, né? Enquanto as escrituras mostram que o relacionamento, né, familiar em Efésios 5 é uma mutualidade, é um servir um ao outro, nesse caso existe uma manipulação para fazer o que aquela pessoa... Então, manipulação emocional, manipulação sexual, né? Inclusive, olha só que interessante, né? Vou colocar um caso aqui. Normalmente nós falamos dos homens, e realmente há um índice, né, demonstrativo muitas vezes, mas quando a esposa manipula o seu marido sexualmente, olha, ou você é um bom marido, ou você não vai ter sexualmente o que você quer, isso é um abuso emocional. Olha que coisa! Então, né? A Beatriz comentou isso, que ela colocou que as mulheres também, eu não estou achando o comentário aqui, ó, a Beatriz, ela colocou, as mulheres são mais sutis e manipuladoras também. Ela compartilhou isso aqui. Exatamente. Então, assim, perceba que é um mundo, né, que é um pecado que todos nós
temos nosso coração no sentido de tomar cuidado. Às vezes até em amizade, a gente está falando de relacionamento aqui, mas amizade. Você é meu amigo enquanto você faz tudo o que eu quero. Ah, mas eu não quero fazer isso aqui. Você não é meu amigo? Você não é minha amiga, Tainá? Por que você não vai fazer isso? Mas, então, existe também, como é interessante, com os filhos, por exemplo, né? A manipulação com os filhos. Né? Ou até mesmo os filhos com os pais. Você não me ama, pai? Então faça isso por mim. Aquela manipulação para levar o pai a fazer a sua vontade. Né? Então, estamos falando aqui de relacionamentos de marido e mulher, noivado, casamento, né? Mas também relacionamentos... Todos os relacionamentos. Exatamente. Isolamento. Esse é um outro sinal. A pessoa insiste em que vocês devem ficar isolados, ou a pessoa, né, e a outra ficar isolado. O tempo que você passa com a sua família, às vezes é motivo de brigas com o outro, né? Eclesiastes fala a respeito disso também. Ou então, até mesmo visitas ou ligações. Né? Aquele controle com o celular do outro. É claro que, né, o celular, principalmente marido e mulher, enfim, é livre, né? Pode ver. Não tem negócio de esconder com muita senha, é um outro programa. Senhas de celular, pode ser, não, vamos ver, vamos pensar. Cuidado aí com as senhas, né? E aí, o que é interessante? Só que aquela ideia de... Deixa eu ver que mensagem você recebeu daqui. Peraí, deixa eu ver quem é. Então, aquela ideia de... não confiar, né? É do trabalho, mas que trabalho? Esse horário de trabalho? Então, eu acho que um cuidado zeloso é importante, mas né, a ideia de isolar aquela pessoa de relacionamentos. Para que aquela pessoa, então, não tenha esse contato. Outra coisa é a sabotagem, né? Ela precisa de você quando você tem que se dedicar seu tempo aos estudos ou ao trabalho. Então, aquela ideia assim, você vai estudar, mas e o nosso tempo? Então, aquela ideia de querer ser exclusivo com outra pessoa. Então, não permitir que a outra pessoa trabalhe, não estude, porque tem que passar o tempo com ele ou com ela. Outra coisa é crítica, né? Crítica não só no sentido de faça isso melhor, faça aquilo, mas crítica no nível de insulto, como diz Provérbios 12, 18. Faz comentários, né, sobre a aparência e traz até ridiculariza aí a inteligência da outra pessoa, menosprezando a outra no sentido de, tá vendo, você precisa de mim, então você não pode abandonar esse relacionamento. Né? E a última, como nós falamos, já é a transferência de culpa. Né? Tá vendo? Nós estávamos bem e você vem e faz isso daqui. Eu só ajo assim por causa de você. Então esses são alguns sinais de relacionamentos em vários níveis, que são abusivos ou que podem se tornar ainda muito mais abusivos. Tem vários comentários, pastor. Inclusive, eu agradeço a você que está enviando o seu comentário para nós, está compartilhando um pouco da sua história aqui também, né? Tem alguns relatos. Teve relatos aqui de que o parceiro disse que usava a própria Bíblia para acusar, né, a esposa, né? Então, exatamente. Na hora de prender, ele queria pegar a Bíblia e ali, né? Então, assim, e causa nossa, tá levando a palavra de Deus, tá? Olha que profundo, né? Eu já atendi mulheres que eram abusadas emocionalmente com o princípio de que você deve ser submissa ao seu marido, e é um princípio bíblico, obviamente, mas o marido usava isso como algo que maltratava a sua esposa, né? Não tinha agressão física, mas a humilhava, né? Enfim, que é, né, um abuso, que é uma agressão verbal. E a ideia é, você tem que ser submissa a mim. Ou então, quando a pessoa quer que a outra faça a vontade dela, também fala, olha, você tem que ser submissa a mim. E também, existem o outro lado, né? Um lado de que a mulher também usa, dizendo assim, olha, você não é o marido que eu acho que você tem que ser, então, tá vendo? Eu não vou te respeitar, eu vou abusar nesse sentido emocionalmente e tal, porque você não é o marido bíblico que eu quero que você tenha que ser. Ou até, então, falando sexualmente, né, falando nesse sentido, né, para casados, aquela ideia que Paulo fala, por exemplo, o corpo do marido não pertence à esposa, então, e da esposa não pertence ao marido, ali não é a ideia, né, de domínio, mas a ideia de entender, olha, eu vou me sacrificar pelo outro porque eu pertenço ao outro. Né? E muitos maridos e também esposas usam esse texto para dizer, tá vendo? Não importa o que aconteça, você tem que cumprir suas obrigações. Então, isso é um peso muito grande sobre um e outro dentro dessa perspectiva de abuso. Né? Então, é importante pensarmos a respeito disso. Tem que ter um conhecimento claro mesmo da palavra de Deus, né? Profundo. E aí, pastor, eu tenho uma pergunta aqui antes, e eu tenho uma outra que já vai levar a nossa próxima pergunta também, né? A pergunta da Edna. A Natália, a Juliana e a Thaís perguntaram o seguinte: quando essa pessoa que sofre esse abuso, né, esse casamento tão conturbado e gera um divórcio, né? Porque,
nós temos muitos casos de, né, famílias que foram desfeitas mesmo por conta dessa relação Sim. tão abusiva, né? Essa pessoa que se divorciou, ela pode casar novamente? Olha, é uma pergunta complexa para o tema que nós estamos falando, por quê? Eu entendo assim que nós temos princípios bíblicos ali, isso é importante, né? Mas é difícil para mim, né, como conselheiro e como pastor, eu gosto de avaliar caso a caso, eu gosto de ver desde o início, né? Em que sentido, né? O sentido de como ambos se comportaram nesse processo. Obviamente, aquele que foi abusado, né, a gente não está dizendo que a culpa é dele, mas em que sentido, obviamente, isso conviveu, para que coisas convergiram. Então, eu entendo biblicamente, né, que o Senhor odeia o divórcio, mas Ele também odeia a violência doméstica, né? Ele odeia aquilo que traz. Então, eu acredito que em alguns casos, sim, isso é possível, esse casamento, né? Tanto que Paulo trata isso em Coríntios capítulo 7 e outros textos falando sobre alguns tipos, né, de pessoas que estão ali, aquele que não casa, aquele que casa, aquele que é virgem, e ele coloca uma categoria de pessoas ali que estão dentro da gramática grega, a gente entende isso, né? Só que é importante avaliar o caso especificamente. Particularmente, em alguns casos, eu acredito que sim. Acredito que é possível isso, né, com uma avaliação, com um processo de aconselhamento, com o processo da igreja também participar de tudo isso, né? É importante, mas cada caso tem que ser ali avaliado, né, junto com aquela pessoa, até para entender também a direção de como que aquela pessoa vai escolher um outro relacionamento. Exatamente. Então, tudo é um processo um pouco longo, né? Até porque tem questões que precisam ser tratadas, né, feridas, para não trazer para o próximo relacionamento. Exatamente, porque às vezes né? a ideia é encontrar no outro, né, dizendo, não, agora eu tenho atitude, e qualquer manifestação parecida com o que ela entende, pronto, aquilo pode se tornar um problema para o seu relacionamento. Exatamente. Então é muito bom mesmo buscar essa ajuda na igreja, né? E aí, pastor, a pergunta da Edna, vou fazer a dela e já faço a nossa também. Tá bom. Ela perguntou assim, e quando a pessoa tem consciência de seu comportamento dominante, o que fazer para mudar essas atitudes? Porque, de fato, entra a pergunta. A gente se preocupa com a vítima, a gente alerta a vítima, tem várias orientações, como se cuidar, qual o próximo caminho, né? Mas e a pessoa que é o abusador ali, a pessoa que é dominante, como tratar essa pessoa também? O que fazer? Olha, eu sei que muitos de nós, e talvez assim como eu, você também, né, quando eu recebo um caso, ou quando eu me deparo com um caso de alguém que me procura e que é o abusador, no sentido emocional, enfim, eu não sei você, mas eu, né, como pecador e falho que sou, a minha autojustiça logo quer aparecer ali, de dizer, peraí, mas você causou isso, né? Mas ao lembrar das Escrituras, ao olhar para a graça de Deus, nós encontramos homens ali, como Manassés, como o apóstolo Paulo, como Nabucodonosor e tantos homens que causaram dano à vida de outras pessoas. E nós vemos que a graça de Deus foi dada a eles, foi dada a porção do Senhor para a vida deles. E isso nos faz entender como crentes no Evangelho, como eu e você, crentes em Cristo Jesus, que nós não podemos limitar a graça de Deus na transformação e no cuidado daquela pessoa. Agora, alguns elementos são importantes. Primeiro, não trate essa pessoa como doente. Ela é responsável. Aquele que é doente não tem responsabilidade sobre a sua doença, mas aquele que comete o pecado, ele tem responsabilidade. E essa pessoa o fez assim, talvez não com toda aquela maquinação que nós temos, né? A ideia de, não vou fazer isso daqui, mas ela tem responsabilidades. Tanto que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ele traz a responsabilidade para o homem. Então, não trate aquela pessoa como doente, mas o trate como alguém responsável que precisa e que talvez ali tenha tido arrependimento. Agora, é muito importante você colocar limites nesse sentido. Em que momento, né? Veja bem, existem questões legais, existem questões de proteção da vida. Então, se alguém entra em contato pedindo ajuda e é o abusador, necessariamente eu tenho que incentivá-lo se ele fez ali, né, cometeu um crime nesse sentido, porque às vezes pode ser, Tainá, que houve aquele abuso que também é pecado e equivocado, mas no convívio familiar, no sentido de, mas eu tratei mal a minha esposa naquele dia, enfim. Mas quando envolve uma questão, deve incentivá-lo a procurar a justiça para que ele seja responsabilizado. Eu sei que é difícil, né, passar por esse processo, principalmente para quem... Mas eu entendo que se a pessoa realmente estiver arrependida, ela vai
ter um coração inclinado a dizer, ainda que eu sofra a penalidade, eu vou viver isso. É difícil, né? É complexo, é confrontador, mas aquele que se arrepende, tanto que o texto da palavra de Deus, Davi, quando ele peca com Batsebe, quando ele faz a confissão de arrependimento, ele diz, o Senhor é justo em fazer isso comigo. Ele reconhece a justiça de Deus na penalidade que ele estava vivendo. Então é importante que aquela pessoa entenda que ela vai ter consequências legais diante da situação que ela cometeu. Mas por outro lado, ao fato dela viver aquelas consequências legais, isso não significa que Deus não pode perdoá-la, amá-la e restaurar aquela vida. Nós vemos isso acontecer. E aí então nós damos a essa pessoa a esperança bíblica de que a graça de Deus pode mudar qualquer coração. Seja o meu, seja o seu e seja de um abusador, né, de um opressor. Então é mostrar para aquela pessoa que ela talvez vá viver essas consequências, que ela tem que entender isso e talvez até por um breve momento estar um pouco distante da sua família, da sua noiva, né, da sua família, da sua esposa, para que haja o tratamento adequado e também entender o tempo, né? Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes diz, que talvez esse distanciamento vai ser importante e necessário para que a esposa, para que os filhos, para que a mãe, para que o pai, para que a sociedade, para que a igreja enxergue naquela pessoa que ela realmente está arrependida. Porque retornar, ela tem que ter paciência e tem que se submeter ao processo bíblico de aconselhamento. Então, agora é interessante que ao olharmos para esse caso, nós temos 2 desafios aqui. Primeiro, é trazer essa realidade às pessoas e entender que o perdão de Deus não nos isenta muitas vezes das consequências que nós temos que viver. Exatamente. Por outro lado, tratar no nosso coração de entender que a graça de Deus pode mudar o coração daquela pessoa. Então, é um desafio, né, Tainá? É um desafio, pastor. Até quando entrou essa pergunta, né, eu conversei antes um pouquinho para saber como que a gente poderia colocar, como que seria esse trabalhar, né? E aí ele falou, Tainá, quando está dentro do propósito e Deus quer, é Ele que muda. E é porque às vezes a gente espera a ação do outro, né? A gente espera, a gente quer depositar a confiança no outro. Eu vejo que isso acontece muitas vezes. Por mais que às vezes a gente fala assim, não, Deus é soberano. Em algum discurso, em algum diálogo, em algum momento, você cobra a mudança do outro e esquece que também é no tempo de Deus e é de acordo com o querer, né? A nossa tendência... A minha tendência, não sei se é a sua, você pode dizer aí se é ou não, ou só eu estou sozinho nesse barco, é da gente dizer assim, você já assistiu, é muito fácil perceber isso, você já assistiu uma reportagem na TV, no jornal, que você viu um caso de abuso, seja sexual, seja emocional, seja, enfim, e aí você diz assim, ele tem que pagar, ele tem que sofrer. Essa é a nossa sentença, né? Ou seja, nós queremos tornar juízes sobre a vida daquelas pessoas por uma questão de equidade, uma questão de equivalência de justiça. Mas então, ao olhar para essas pessoas, né, nós também devemos olhar com um olhar misericordioso e dizer, olha, se você quer se arrepender, se você se arrepende, a porção da graça para a sua vida. Recentemente eu recebi uma mensagem de um homem que pediu ajuda, socorro, né, dizendo que tinha agredido fisicamente a sua esposa e ela já tinha feito a ocorrência, ou seja, eles já iam receber a intimação, e ele disse assim, e ela está certa, ele coloca, ela. Então ele se arrepende daquilo, ele está procurando ajuda. Então eu não vou dizer para ele, olha, você é o culpado, se vira, não, como o amor gracioso de Deus abraça esse homem, ou abraça essa mulher, ou abraça esse adolescente, esse jovem que também pode ser um abusador nesse processo com a sua família, e dizer assim, o Senhor tem perdão para você. O Senhor tem mudança para a sua vida. É um grande desafio, né, para nós. Exato. É um trabalho no nosso coração. Exatamente. Pastor, tem um comentário aqui do Rafael Gonçalves, ele fez o seguinte, tem uma prima que sofre com relacionamento abusivo, o marido dela é da igreja, já foi agredida fisicamente, ele já sujou o nome dela, falo para ela sair disso, mas ela disse que não tem onde morar, não vê saída. E não é o primeiro caso que às vezes a gente vê e a pessoa fala, mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não consigo. Minha esposa e eu, nós tivemos, há uns meses atrás, a triste experiência de ver um caso de agressão na rua, próximo da nossa casa. E aí, o ímpeto, né? Quer dizer, o primeiro vamos ligar para a polícia e vamos tentar resolver essa questão. E é interessante que nós ligamos, né? E eu sei que isso ocorre muitas vezes por
por aquilo que nós falamos, vergonha, medo, enfim, aquela ideia de eu não tenho para onde ir se isso acontecer, né? E aí quando a polícia chegou e a moça, né, que estava sendo agredida atende aos policiais, e aí ele fala, olha, alguém ligou e tudo mais, enfim, e eu até me coloquei à disposição assim, olha, eu me identifico e vou lá. Sabe, tipo assim, Coragem. Se a mulher precisar de ajuda, Bom. eu vou lá e falo, vem para minha casa, fique aqui, enfim, eu né, vou ser exposto, mas é uma vida. Exatamente. É uma vida. Então eu falei, olha, minha casa é tal, o número é tal, meu nome é tal, pode passar aqui se quiser, passar aqui primeiro que eu vou lá e a gente conversa e tal. E até com o pastor, né, para trazê-la para aconselhamento ele, não sei, enfim, né? E quando chega lá, ela diz a moça diz simplesmente não sei, não aconteceu nada, sabe? Isso me trouxe uma indignação de certa forma, mas também essa situação onde eu vivo, vergonha, vizinhança, exposição e tudo mais. E é interessante, né, quando nós sabemos essa pessoa, não só dizer saia desse relacionamento, mas olha, saia desse relacionamento e a opção para você é essa daqui. Nós vamos te ajudar nisso daqui. Talvez, a gente vai poder te ajudar a longo prazo, uma família, por exemplo, mas nós vamos te dar o suporte nessa questão para que você se reorganize na sua vida. Exatamente. Ou para que você procure aconselhamento. Então venha para cá, fique aqui, vamos procurar aconselhamento, quer dizer, tomar uma posição. É claro que nós não vamos poder pegar aquela pessoa e dizer, você vai fazer isso. Né? A decisão é dela, obviamente. Se ela não quiser aconselhamento, fica difícil, né? E também, eu acho muito importante esse convencimento, não pelo apelo emocional, né? E não pelo apelo vingativo, né? Mas pelo apelo de dizer assim, olha, estou à disposição para cuidar de você, e o que as Escrituras dizem a respeito disso? Quer dizer, levando aí a ideia da imagem e semelhança do nosso Deus. Muito bom. E para a gente fechar, pastor, tem uma frase muito conhecida aí que fala assim, em briga de marido e mulher, eu não meto a colher, né? Mas como nós, nessa mesma atitude, né, nesse mesmo cuidado que o senhor teve ali com essa mulher, como nós, sendo parentes, né, sendo amigos, de alguma forma, até filho ali dentro do lar pode ajudar numa situação como essa. A gente vê aqui o comentário e os comentários, e tem muita gente que você vê que está realmente preocupada com a vida do outro. Sim. Colocam situações aqui de alguém que conhece, e você vê que existe essa preocupação de eu quero ajudar essa pessoa. E qual que pode ser a orientação para nós de fora ajudarmos de forma correta também, né? Olha, até para perguntar, parece que a gente já tem medo, né? De uma forma que não sobre pra gente, né? Não é bem isso, mas qual é o jeito, a orientação de ajudar? Eu me meto sim. Se você ficar bravo, me meto de novo, né? Por quê? Muito bom. Assim, a ideia de que, mas é culpa deles, né? Mas também a gente nem sabe o que acontece ali. Tá? Eu não preciso saber o que acontece. Se eu vejo uma injustiça, como um servo, né, de Deus, como um filho, não vou nem dizer como pastor, né? Porque aí já, digamos assim, eu vou usar uma palavra aqui, entre aspas, a obrigatoriedade de fazer isso, mas como cristão, né, o cristão, ele não se alegra na injustiça, ele se alegra com a justiça do Senhor. Obviamente que nós não vamos conseguir mudar, infelizmente, toda a injustiça que acontece nesse mundo, mas o nosso Deus é justo. Né? E aí o texto também fala de Mateus, né, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque vão ser saciados. Então, você não precisa de uma permissão, nem eu, para ajudar outras pessoas. A permissão foi dada pelo próprio Deus, cuidar da vida do outro. Mas cada um tem sua vida. Cada um tem sua vida para viver suas responsabilidades, mas o cuidado tem que ser mútuo. Então, se eu convivo com alguém na igreja, se eu convivo na comunidade com alguém, se eu tenho, né, e eu sei que aquela pessoa está sendo de alguma forma abusada, o homem, a mulher, não só fisicamente, não só sexualmente, eu tenho a obrigatoriedade de cuidar do outro. Deus me chama a essa responsabilidade. Deus não se alegra com a injustiça. Deus não aceita a injustiça. Ele odeia o divórcio, mas ele também odeia a violência. É isso que o texto diz. Então você pode se meter, ou seja, dar, né, para aquela pessoa caminhos para que ela tome uma decisão. Olha, nós vamos te ajudar nisso, né? Talvez ela está com medo de perder o relacionamento, nós vamos lutar para restaurar o seu casamento, mas você precisa tomar uma decisão, né? Então é importante sim ajudar. O Salmo 32, versículo 8 fala assim, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. No Senhor temos conselho para lidar com qualquer situação da vida, inclusive uma situação como essa. Então, para você que está hoje assistindo aqui e que você identificou um relacionamento abusivo, que você sabe que alguém tem um relacionamento abusivo,
Não apele para a vergonha, porque essa pessoa já tem o suficiente. Apele para a instrução dada na palavra do Senhor. Mostre para aquela pessoa que Deus amorosamente está cuidando da sua vida, vai cuidar após uma decisão talvez difícil de ter esse distanciamento, para que haja uma restauração ou uma resolução de uma forma diferente. Mas a ideia é ter a consciência de eu vou ajudar, é fazer todos os meios possíveis. Se lá no final, Tainá, com muita tristeza no coração, eu já intervi em caso, por exemplo, de falar assim, você não vai me ouvir? Tá bom, chamei a família toda. Fiz reunião familiar e falei, seu filho está fazendo isso, e se vocês como pai, quer dizer, ele não toma uma decisão, a esposa dele tem dificuldades e medo, vocês vão ter que fazer isso. Né? Sabe, é um apelo para dizer, gente, vamos lá, quer dizer, ampliar, né? Porque veja bem, uma coisa que eu faço bastante, toda vez que eu sei de um caso, eu sempre pergunto, quem mais sabe? Porque a ideia do abusador é esconder. Então, quando você diz, olha, eu vou contar para mais pessoas, não é uma fofoca, mas é informar pessoas que estão, para saberem, para ajudar, isso inibe, de certa forma, em alguns aspectos, para que haja, então, trato, para que haja um cuidado. Então, é importante, né, você ter esses passos, dar segurança para aquela pessoa, né? Não ir lá brigar com o abusador de primeira, sabe? De ir lá sozinho, dizer, não, vou lá, vou te bater, até porque não é um princípio bíblico. Exatamente. Você vai resolver biblicamente. Você vai procurar a justiça, né, dentro da sua necessidade, você vai procurar a família, você vai procurar a igreja, você vai pedir ajuda, e aí para dar passos seguros, porque você vai lá, briga com o cara, depois a mulher volta para casa, e aí? Quem vai sofrer com essa situação? Né? Ou a criança, por exemplo, né? Exatamente. De ver a criança sendo, né, abusada, apanhando, tendo violência, né, infantil. Então tudo isso tem que tomar uma decisão, né, sábia, né, com inteligência, e dê segurança para que os passos... Por isso que a igreja é muito importante como uma família da fé. Exatamente. Onde nós recebemos a ajuda necessária. Né? Nós temos aqui, por exemplo, em Pinheiros, a bênção e o grande privilégio de ter um centro de aconselhamento, onde nós recebemos as pessoas. Infelizmente não temos hoje o atendimento, o alcance, né, que nós gostaríamos de ter, de atender todo mundo que nos pede de uma vez só aqui. Né? É um processo, é uma espera, e vemos a necessidade... Mas temos trabalhado para treinar outras pessoas por meio dos cursos, né, por meio das palestras, dos cultos. E ajude, né, não seja passivo na história de vida de outras pessoas. Não espere uma permissão, você já tem, dada pelo Senhor. Muito bom, eu quero até passar o contato do plantão, eu tenho um plantão pastoral aos domingos, e se você tem interesse, o telefone para você fazer o agendamento é o 11, né, aqui em São Paulo, 3093-2858, é o 11, São Paulo, 3093-2858, e você pode agendar um horário, conversar com a secretaria. Esse é o plantão de domingo, e depois conversar até para ver, fazer o cadastro no site, se quiser um acompanhamento, né, uma sessão. A igreja hoje de Pinheiros, né, a nossa igreja tem vários canais de atendimento e de ajuda, não só para os membros, né, que nós atendemos, mas também para outras pessoas, né? Só reforçando um pouco o que a Tainá disse, nós temos aqui o plantão telefônico diário, então Exatamente. Todos os dias tem duas pessoas ali prontas a atender, então você liga na secretaria e ela vai então encaminhar você para o plantonista daquele dia, né? É um irmão, uma irmã capacitados, preparados para orar com você, para te dar ali uma palavra de ânimo naquele momento. Nós temos Exatamente. Esse contato, nós temos o segundo contato, que é exatamente os plantões pastorais aos domingos. Então eu estou lá atendendo, né, junto com os meus irmãos, os membros da igreja, atendendo outras pessoas. Então você pode ligar na secretaria, no telefone que a Tainá disse, e marcar ali um horário que esteja disponível. E nós temos também o centro de aconselhamento bíblico, né, onde nós temos esse atendimento, no sentido de você entrar no site, preencher o cadastro. Aí demora mais um pouco esse processo, obviamente, porque há uma fila de pessoas ali, mas estamos sempre atendendo e tendo esse envolvimento, né? E, então esses são os meios, né? Alguns dos meios que nós atendemos, fora os grupos, né, de pastoreio, enfim, temos ali um cuidado, né, tanto com os membros da igreja, quanto também com outras pessoas, e algumas atendidas, né, às vezes informalmente, numa ligação, num WhatsApp, no Instagram, por exemplo, onde a pessoa quer simplesmente um conselho pontual. Então, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade, né, de alcançar muitas pessoas. E o culto restaurado pela palavra, que é um culto Exatamente. Dirigido pelo ministério, onde nós falamos sobre casamento, por exemplo, né, como restaurar o casamento.
né? O pastor Alberto tem falado em Salmos sobre as emoções humanas, falamos sobre o passado. Então isso também são ferramentas que nós disponibilizamos para que as pessoas possam ser atendidas, às vezes, em questões bem pontuais. Ali. Então, só para reforçar que é isso mesmo, nós temos os cultos às quartas-feiras, que é realizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, gente, a abordagem é uma abordagem diferente, é uma abordagem profunda, eu coloco, né? Então, você que tem esse interesse, quer conhecer mais, participe dos cultos de quartas, entre em contato pelo telefone que nós passamos. Eu vou pedir para fazer uma tarjinha e deixar fixo aqui nas quintas para a gente ter. E, claro, hoje também tem o culto, o programa de Conhecimento e Piedade, que é do Aconselhamento Bíblico, será com o pastor Alberto e Paula Reis. Exatamente. Assim que acabar o Sempre Juntos, se você tem interesse, fique ligadinho para você acompanhar. Pastor, temos desenho do dia? Tem. Eu só posso fazer um comentário claro, aqui. Com certeza. Sinta-se à vontade. Eu quero fazer esse comentário, eu acho que é importante, né, até mesmo uma questão de informação. Tem um comentário aqui do Rogério que diz assim: é muito difícil um cristão verdadeiro brigar com a esposa. Eu só quero fazer esse comentário, eu acho importante, né, tanto para mim, como cristão, quanto, né, para os irmãos que estão assistindo. Realmente, né, eu acho que a visão do Rogério é uma visão importante de que nós, como cristãos verdadeiros, não devemos brigar com nossas esposas, mas a realidade da queda do pecado é que nós fazemos isso, né? Mas no Senhor nós encontramos graça, perdão e restauração. Em 1 João 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então o Senhor não só nos perdoa, mas Ele muda, Ele restaura, Ele purifica o nosso coração. Então você está certo, Rogério. Realmente não devemos fazer isso, né? Um cristão verdadeiro deve buscar excelência na sua vida marital, na sua vida, né, de marido e mulher, mas pecamos nesse processo, falhamos, mas pela graça de Deus temos a possibilidade de ser restaurados pelo Senhor. Muito bem colocado. Isso que eu acho que em todos os programas do Sempre Juntos, a gente de alguma forma, a gente tenta trazer essa observação que nós todos somos afetados, né? Então tem problemas aqui que nós enfrentamos e a ideia é de alguma forma encorajar a gente a não desistir e continuar buscando no Senhor, para que, né, mudanças aconteçam em nossas vidas. Sim. Agora vamos para o desenho do dia. Desenho do dia. Desenho do dia. Cadê o desenho do dia? Vamos ver na telinha. Desenho do dia. Ó, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. E os observeis. Observeis. Ezequiel. Esse desenho me traz tanta esperança, né? Esperança tanto para aquele que foi abusado de alguma forma, com seu coração machucado, o Senhor pode restaurar o seu coração, mas também para aquele que é um abusador. E Deus pode mudar Saulos em Paulos. Verdade. Deus pode fazer isso, né? É claro que devemos ter um processo, um cuidado, um zelo, né? Uma verificação de arrependimento, obviamente, mas Deus pode mudar o coração do abusado e do abusador para a glória dele. Muito bom. Pastor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está nos assistindo. Muito obrigado pela coragem. Eu fico muito feliz e grato a Deus, né, de ver os testemunhos no chat. Eu não consigo ler todos, porque a gente está batendo um papo aqui, mas eu agradeço muito a Deus pelo que Ele tem feito, né, na vida de tantas pessoas por meio da palavra dele. Eu fico emocionado. E eu amo o versículo de a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, é bom ver, sabe, pessoas lidando com isso, dizendo, olha, eu venci, eu lidei, e pessoas até pedindo ajuda, mas também com confiança no Senhor. Então, Deus continue abençoando a sua vida e que o Senhor possa continuar restaurando seu coração. Amém. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Muito bonito esse tempo, essa dedicação com todos nós aqui. E eu quero dar um recadinho rapidinho para você, gente. Agora eu quero falar com você, mulher que está aí nos assistindo no Manhã IPP, né, e que com essa pandemia fica difícil até mesmo de tirar um tempo para cuidar do nosso cabelo, mudar o nosso visual. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer isso, né, contando com a ajuda do nosso querido Charles Veiga, ele que tem um trabalho muito especial aí para todas as mulheres e pode cuidar aí do seu visual, cuidar do seu cabelo, ele pode fazer um atendimento também na sua casa. Então,
já sabe, né? Fica essa dica aí para você. E antes de encerrarmos hoje o Sempre Juntos, eu quero chamar um vídeo da Lídia Dickel falando para nós, né, da oportunidade que você pode ter de fazer um curso profissionalizante, de você se formar, fazer uma graduação ou até mesmo fazer uma pós-graduação no EAD Polo Mackenzie Pinheiros. Então escuta aí o recadinho. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de empreendedorismo e novos negócios, jogos digitais, gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, marketing, logística e processos gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Vem estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só que recado legal. Quero agradecer a sua participação. Fica com Deus, que Deus abençoe sua vida. E fique agora com a programação da IPP-TV, Conhecimento e Piedade, com Paola Reis e pastor Alberto Lima. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!